Foi. Não saia daí. Radioativos está no ar. Mais um Tabela Carioca aqui pela Radioativo. Hoje, dia 23, programa de volta ao seu horário original, às 7 da noite, para falar bastante do Campeonato Brasileiro. Brasileirão que, após a Copa do Mundo, já está em sua segunda rodada, 14ª no geral. Tivemos clássicos no sábado e também no domingo. No domingo tivemos o Bahia, vitória, goleada do Bahia contra o Vitória. Foi só apanhar que o time ganhou. É impressionante como os tapas, às vezes, educa. No sábado, às 7 horas, o Botafogo perdeu no Maracanã para o Flamengo e o São Paulo fez 3-1 e continuou na cola do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Aparentemente, os dois times vão monopolizar a briga pelo título. Cleberson ao meu lado, tudo bem, Cleberson? Tudo bom, de volta ao horário normal. Vamos falar muito de Brasileirão, transferência da janela europeia e muito mais. Exatamente. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. Muito feliz que acabou a Copa do Mundo e o Brasileirão voltou. É bom. Estava com saudade. Só isso? Só isso. Felicidade era só pela volta do Brasileirão mesmo. Porque a liderança, né, ela motiva, ela cativa. Afinal, onde mais vemos um rato e no outro jogo vemos um gato. Um gato. Tem até burro também, né? Vinícius, tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo. Estamos aqui, né? O campeonato teve bons jogos, alguns bons jogos, né? Sempre assim, tem jogo bom, tem jogo ruim. Isso. Mas sei lá. Boa atuação do Fluminense, boa atuação do Vasco. Rodada boa para os times cariocas, exceto para o Botafogo, né? Verdade. Pedro aí fazendo 2 gols, sendo decisivo. De novo. Vale lembrar que eu sempre acreditei no Pedro. Quem acompanhava a Web Rádio MF sabe que eu sempre falei bem do Pedro, né? Exatamente. Então manda aí seu olá quem acompanhava a Web Rádio MF pra ver se isso é verdade ou não. Aliás, tem um outro destaque que... Eu não sei se é o mesmo público, né? Que acompanhava a Web Rádio do Tabela Carioca. É porque vocês falam de esporte lá, a gente fala de esporte aqui, pode ser diferente. Exato. Não, mas lá era só futebol, era uma parada mais. Tá. Tem um outro destaque que talvez essa tenha sido a rodada com gols mais rápidos, né, cara? A sair. Acho que em todos os jogos tivemos gols bem cedo. São Paulo e Corinthians demorou. Mas a maioria. O jogo do Palmeiras saiu com 2 minutos. Verdade. Do Flamengo também. O Juninho, né? O Palmeiras, O do Grêmio, sádico, do como Vasco sempre, né? O Bavi poderia ter saído, só que Exatamente. o 9 do Bahia conseguiu perder aquele gol feito. O Juninho, o Palmeiras foi muito inteligente, né? Foi. Botou ele pra jogar sabendo que ele entrega. E entregou com 2 minutos. Muito palmeirense falou que foi a melhor partida do Juninho pelo Palmeiras. Vamos combinar que um jogador que falha daquela maneira não pode ser profissional. Vamos combinar. Mas enfim, vamos começar falando de Botafogo e Flamengo. Eu não vou falar muita coisa não, deixa vocês falarem. Por quê? Eu não quero. Eu sou apresentador, não sou comentarista. Pelo menos não hoje. Não hoje, né? Não hoje. E aí, Felipe? 2-0 Flamengo com 6 minutos de jogo. O goleiro Jefferson também saiu lesionado. Já falei aqui que foi ontem não. Sábado foi a última partida do Jefferson com a camisa do Botafogo. A gente não pode afirmar isso porque... Não, pra mim foi. Porque assim, ele teve uma contusão aparentemente séria. Sim, teve. Até ele se recuperar, o Gatito já voltou. O Gatito voltando, o Gatito é o titular da posição, vai conduzir o time até o final do ano. Aí o Jefferson talvez faça uma partida ou não. Será que ele não merece uma partida de despedida, pelo menos? Tem que ver se o Botafogo vai permitir esse privilégio, né? No Chegar final do numa ano, última né? partida precisando ganhar ou ganhar pra ficar na primeira divisão, não tem essa. Tem que botar o Gatito. Sobre o clássico, achei que o Flamengo resolveu o jogo muito cedo e se acomodou no resultado.
O Flamengo jogou muito mal. Eu achei que o pós-Copa do Flamengo, os 2 jogos foram bem ruins, contra o São Paulo e esse jogo contra o Botafogo. Um time mais lento, sentiu uma falta do Vinícius Júnior pela esquerda. Assim, muita gente criticou a escalação do Matheus Sávio, mas eu acho que é muito por causa do que o Matheus Sávio tem a imagem ainda ligada àquele jogo da Libertadores. Sim, com certeza. Contra o São Lourenço na eliminação. Mas o Matheus Sávio não é mau jogador. E uma coisa, eu estava lendo uma coluna do Vinícius Castro hoje no UOL. Ele fez uma reportagem mostrando os números dos jogadores que vieram da base do Flamengo. E o Flamengo tem o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 23 gols. E desses 23, 13 são de garotos que vieram da base. Então, mais da metade dos gols foram desses garotos do Ninho, do Urubu. E são garotos que estão correspondendo. O Barbieri está confiando neles, eles estão correspondendo. E aconteceu o mesmo com o Matheus Sávio. Eu, inclusive, eu até publiquei no Twitter que o Tuller merece muito mais a vaga de titular hoje do que o Hever, que é o capitão do time. Sim, com certeza. O Tuller tá pedindo passagem e entrou muito bem. Pra mim, até ele é mais zagueiro até do que o Léo Duarte. E o Léo Duarte também é outro que vem bem. Agora, sim, o Sávio é o jogador para substituir o Vinícius Júnior? Eu acho que não. Mas se é um jogador que ganhar sequência e confiança, como os demais ganharam, e continuarem correspondendo, é um jogador que pode ser mantido na equipe. Eu queria fazer um comentário sobre o que você falou de base e sobre o Matheus Sávio. Primeiro que eu fui um dos que criticou a entrada do Matheus Sávio. Eu acho que ele poderia ter feito alguma coisa diferente, tendo em vista a ausência do Marlos Moreno. Sei lá, colocar o Paquetá talvez em alguma das pontas. Já pensei Enfim, nisso. a verdade é que sentiu realmente a saída do Vinícius Júnior como eu havia antecipado, que o time ia sentir. Só que aí, o que eu queria falar sobre a base? Às vezes, a gente aqui no Brasil tem muito essa mentalidade. Flamengo vai contratar, Flamengo ou Fluminense, enfim, qualquer time vai contratar o fulano. Mas o fulano não é tão bom assim, o fulano não tem um futebol para ser titular. Mas para compor elenco tá bom. Só que aí você vê que talvez seja muito mais vantajoso você compor o elenco com garotos da base. E o Flamengo é uma prova disso. Que às vezes é melhor você buscar dentro da sua própria casa algum substituto para determinados jogadores do que você acabar trazendo alguém de fora. Por exemplo, o Marlos Moreno, que veio da Colômbia, até agora ainda não convenceu. Aí você coloca no mesmo patamar, você coloca na comparação, na balança entre ele e o Matheus Sávio. Aí você vê, tem muita diferença entre esses dois jogadores? Porque ambos, nenhum dos dois, né, no caso, são características chegaram a convencer, todavia. Eu só acho precipitado a gente falar do Matheus Sávio. Não, concordo. O Matheus Sávio foi um dos E nunca convenceu. Até antes disso. Mas eu acho que a culpa não disso havia maior é do Zé convencido. Ricardo. Nem tanto Até do antes Matheus disso. Mas Sávio. quem fez as besteiras dentro de campo Não, foi o claro. Matheus Sávio. Mas não era um jogo para você botar o garoto naquela oportunidade e o Zé Ricardo acabou queimando ele, entre aspas, naquela ocasião. Sim, e até antes disso, eu volto a dizer, o Matheus Sávio jamais havia convencido vestindo a camisa do Flamengo. Sim. Ele teve outras oportunidades. Só que eu acredito nesse ponto que eu estou dizendo. Às vezes, em vez de você trazer um jogador meia boca de fora, que vai te custar caro, é melhor você repor com o que você tem dentro de casa. Isso é curioso, isso. porque eu acompanhava a base do Flamengo e o Matheus Sávio sempre jogava melhor que o Lucas Paquetá na base. E quando houve a transição para o profissional, o Paquetá rendeu muito mais, com muito mais velocidade. E isso é da personalidade de cada jogador. Cada jogador reage de uma maneira diferente nessa transição para o profissional. O Paquetá correspondeu muito rápido e o Matheus Sávio foi numa lentidão um pouco maior. Então agora eu acredito que o Barbieri vai dar uma continuidade para ele. Por exemplo, no jogo contra o Santos, pode ser que ele seja mantido. Mas eu ainda acho que ele não é o jogador ideal. O Flamengo tem dinheiro para contratar, tem caixa. Faltam 7 dias para acabar as inscrições da Copa do Brasil. O Flamengo tem que correr contra o tempo. O Santos que vai com o Serginho Chulapa, o Jair Ventura foi demitido hoje à tarde da equipe santista. Eu quero saber aqui do Cleverson se você vê futuro para o Marcos Paquetá, treinador do Botafogo. Ele conduziu o time até o final do ano, porque os 2 primeiros jogos não foram bons. A torcida tentou até ver pontos positivos no jogo contra o Corinthians,
na minha opinião, foi muito inflada aquela atuação do Botafogo. Enfim, não foi aquilo tudo que estão tentando vender. E contra o Flamengo, o Botafogo não mostrou resistência, né? 6 minutos, 2-0 contra. O que aconteceu depois foi consequência do 2-0. Concordo. Eu acho que o Marcos Paquetá não fica até o final do ano, se continuar com esses resultados. O ruim é ele ter aceitado o trabalho que não com um time muito escasso de qualidade, porque não tem aquele meia de ligação que faz o Chiesa, que tem que sair muito da área para poder receber uma bola, e com isso fica nulo no jogo praticamente. Não tem o Igor Rabelo e o Carly, eram aquele setor defensivo que o Botafogo se segurava. Hoje o Carly não está jogando, então fica muito sobrecarregado o Igor Rabelo. E o Moisés, que fez um bom jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Moisés fez um bom jogo contra o Flamengo. Aliás, o STJD vai abrir denúncia contra o Moisés pelo pisão que ele deu no Matheus Sávio no segundo Nas tempo. costas, né? E ele pode ficar de fora aí alguns jogos do Botafogo. No segundo tempo o Botafogo ficou muito pilhado no jogo. Mas, fora isso, o Moisés, eu gosto do Moisés, ele é um bom lateral. Ele é emprestado do Corinthians, não é isso? Isso. O Botafogo é um dos times que poderia fazer mais do que eu havia falado anteriormente. Eu Investir um pouco Mas mais nos jogadores da só com base, relação colocar ao no jogo. que ele falou, eu não acho o elenco do Botafogo essa coisa horrorosa. Para mim, o trabalho do Botafogo foi comprometido lá em janeiro, quando a diretoria optou pelo Tigrão. Eu concordo. Ali, quem Verdade. acompanhava o Botafogo sabia. O Jair saiu, você vai no substituto natural, que era o Barroca. Mas isso é uma falha que compromete o ano todo. Exatamente. Aí agora tem que correr contra o tempo procurando nomes que não são tão caros Para sobreviver, né? para sobreviver e não sofrer como sofreu em 2016. E a saída do Barroca pro Corinthians, posteriormente, ela ainda rende alguns efeitos no time da base do Botafogo. Sem dúvida. O Jordan, por exemplo, que era o camisa 10 do Botafogo na base, se transferiu pro Corinthians a pedido do Barroca. Então, o Botafogo ainda está perdendo jogadores da base pro Corinthians. E eu concordo com o Willian, todo o planejamento inicial, ao invés de ser com o Felipe Tigrão, se fosse com o Barroca, poderia o Botafogo hoje estar num patamar diferente. Já temos participação na nossa live do Fernando Silva. Falando, segue o líder. Provavelmente um torcedor do Fortaleza. O Igor Chagas também falando, segue o líder Juninho Chorão. Esse aí com a camisa do Flamengo. Eu não sei quem é Juninho. Enfim, eu sei quem é Juninho. O William Moura falando, o cara teve trauma no tórax, perdeu 2 dentes, uma pequena fratura na cartilagem da tireoide e um edema nas cordas vocais. Vai voltar só se for pra UTI, comenta sobre o Jefferson. Olha, o Jefferson teve tudo isso aí mesmo, né? Teve. Tô com pena dele, hein? Teve tudo isso? Teve. Rapaz, Parece um caso do Dr. House. exatamente. Por isso ele ainda está em observação no hospital. E vai ficar, se for isso tudo mesmo, vai ficar por É. um bom tempo, né? Pode falar, Cleber. Não, falando um pouco também do Flamengo, o Flamengo com o Rômulo e depois quando voltou da Copa, voltou com o Rômulo e agora o Cuéllar. Então, e depois perdeu o Everton Ribeiro na direita. Então não jogou ainda com o time titular, digamos assim. Não jogou com os 11 titulares que vinha jogando antes da Copa. Vai ser E agora. a diferença, o Flamengo perde muito, tanto sem o Everton Ribeiro e sem o Cuéllar. Isso que você falou é importante. O Cuéllar hoje, na minha opinião, é o único jogador que não tem um substituto à altura no elenco do Flamengo. Se ele sair e depender do Rômulo, o Flamengo não consegue render o mesmo com o Cuéllar em campo. E isso é também erro da diretoria, porque foram oferecidos jogadores como o William Carvalho, que jogou a Copa do Mundo pelo Portugal, Sim. e a diretoria disse não, e o salário era acessível, porque ele queria sair logo depois do transtorno que teve com os torcedores lá que invadiram o vestiário. Transtorno, não sei se é a palavra mais... Tiveram outros jogadores oferecidos, o Song, que jogou no Arsenal, no Barcelona. Então, nomes tiveram, só que O não erro tiveram. também é Acharam ceder o Jonas sem antes ter um substituto Concordo.
para suprir uma possível ausência do Cuejá. Mas isso. E o Cuejá é um jogador que você sabe que em qualquer momento ele pode desfocar, porque ele é o primeiro volante, ele é o único volante de contenção que o Ele vai Flamengo tomar tem. cartão. E vai tomar um cartão amarelo, não tem como. Mas isso é querer empurrar muito e limpar muito a imagem do Rômulo para tentarem se livrar do Rômulo na janela. Eu quero saber se vocês conhecem alguma coisa relacionada a ilusionistas esportes. Não. Tem ali o Kaique Blair mandou, o grande Blair, que está sempre participando da nossa live. E o Leonardo Abreu com a participação ali efusiva, mandando um grande olá. Você participando muito aqui da nossa live. O Militão que está cobrando pra gente pro próximo jogo. E eu disse no Twitter que eu teria um pedido de desculpas a fazer hoje. E eu quero olhar para a câmera aqui e me desculpar com o atacante Pedro. Pedro, eu falei muito mal de você lá em casa. Acho que o Brasil não estava ligado. Eu falei que você era caneleiro, não sabia jogar futebol. Mas aqui, eu tô aqui me retratando e pedindo desculpas. E olha, para mim o Pedro, por enquanto, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Hein? Eu posso aproveitar? Deixa. Não. Mas vou aproveitar mesmo assim. Eu duvidava muito do Pedro. Inclusive, eu conversei com um amigo tricolor, o Leandro, e ele também desconfiava muito. O próprio torcedor do Fluminense desconfiava do Porque Pedro. realmente ele dominava com o Canela, né? Sim. E eu conversava com ele e falava, cara, eu ainda não dou o braço a torcer. Eu falei isso bem antes da Copa. Falei, ainda não dou o braço a torcer, apesar do Pedro já estar dando indícios de que melhorou bastante. Carregando o time do Fluminense, literalmente, porque... Engraçado, né? No início do ano, no Campeonato Carioca, o Marcos Júnior era a referência do time do Fluminense, jogando muito bem. Aí ele teve uma queda de rendimento quando começou o Brasileirão, e aí o Pedro assumiu essa responsabilidade e agora é o artilheiro do time. Só para ler ali um comentário do Marcos Vinícius Maciel, grande abraço para ele, grande vascaíno, ele falando ali que o Gatito voltou a treinar com bola. Então aí já sinaliza que ele deve retomar a vaga de titular no gol do Botafogo. Mais abaixo ali tem um comentário de quem? Que eu não li. Do Bruno Dias, falando Pedro 2022. Concordo. Provavelmente a idade do Pedro, 2022. Que eu acho um pouquinho de exagero, né? Pedro Também acho, 2022. mas... Eu não, eu eu tenho acho- aqui os números do Pedro. Eu acho que ele gostaria ainda de tem que falar. render nessa regularidade até o final do ano. Aí a Eu gente ainda não pode vejo discutir tudo isso no Pedro. Pra mim ainda é uma boa fase. Então, também acho As que é fases são exagero, mas de olha, se o idas e Pedro... Mas vindas. vamos combinar. Se o Pedro fosse jogador do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, a mídia já tava lá. Você precisaria do Fluminense. Inchando O Flamengo, linguiça, a gente falando já que- tava falando muito, né? Eu não sei. Mas Não sei, porque eu não vejo a mesma coisa, porque Pô, a maior Deixa o Diego parte da pegar um mídia. pênalti. Eles vão falar da Flapress, o Vinícius. Deixa aqui, Mas a Flapress existe. Apesar que teve a manchete do Vasco. do negócio lá que... Eu não vi desrespeito nenhum do lance com o Botafogo, tá? Só isso. A torcida do Botafogo tem que, mais uma vez, parar de chorar. Segue. Não, eu falo só os números do Pedro. Os números do Pedro aqui. Ó. Pedro, terceiro maior artilheiro do país, com 17 gols. Ele tem 7 assistências para o gol e 48% de todas as jogadas em gol do Fluminense passaram pelos pés do Pedro antes da bola entrar, né? E ele também é o jogador, o atacante, que menos tentativas ele tem para marcar, ou seja, um gol a cada 3,6 chutes. São números bastante altos. O Mauro César fez uma breve coluna no seu blog, né? Lá na ESPN. E é engraçado o título, que ele fala o curioso caso do 9 que ainda faz gols. E era todo o texto falando dos números do Pedro e tudo mais. Uma ironia clara. Ironia clara, a galera que fala que é o tático. Guerreiro cumpre função tática, Gabriel não faz gols Jesus. com o Gabriel Jesus e por aí vai, né? Tem outros nomes por aí. Mas hoje ele realmente é o único 9 que está se destacando na posição com essa característica. E é curioso como depois do Fred, o Fluminense sempre, mesmo passando por uma necessidade, com times ruins, nunca deixou de ter um goleador na equipe. O que eu acho que é até mais fácil, porque quando você tem um time limitado, você monta um time em característica do seu camisa 9 que está em boa fase e bota o cara para fazer gol, empurrar a bola para dentro. E isso continua acontecendo com A o última Pedro. vez que a gente comentou sobre o Fluminense nesse programa, o treinador ainda era o Abel, né? Sim. O Fluminense agora tá com o Marcelo Oliveira. Só uma coisa, o Marcelo Oliveira é isso aí. No começo ele vai, depois dá ruim.
Eu achei que foi uma péssima escolha do Fluminense para treinar a sua equipe. Marcelo Oliveira é um treinador com limitações claras, que abdica de jogar com o seu meio-campo. Vem de trabalhos horrorosos, inclusive quando foi campeão. E foi no rebaixado com o Palmeiras. Curitiba. Foi rebaixado com o Curitiba. Achei que até que ele não teve nem tanta culpa assim. Mas o trabalho dele no Palmeiras foi bem ruim. Foi muito ruim. Foi. Ali o William também comentando. Eu não consigo entender o que passa na cabeça da diretoria do Flamengo. Eles não contrataram um volante para suprir o fato do Coelhar, que o Coelhar não irá jogar todo o jogo. Venderam o Jonas e estão negociando o Arão com o Olympiacos. Isso é verdade. O Arão está saindo do Flamengo. Verdade. Do que adianta o dinheiro quando a diretoria está perdida relacionada a contratações? Babel não deu, Vitinho Também não não. deu também. Congelou a negociação. Grande William participando sempre aqui da nossa live. O Fluminense venceu ontem 2-1 o Sport fora de casa. O Sport que voltou muito mal também depois da parada pós-Copa. Impressionante. Impressionante como tem time que para pra treinar e volta pior. Enfim. Não foi só o Sport, não. Santos. E o Fluminense com uma semana com gols nos finais das partidas, né? Sim. Fez um gol contra o Vasco em São Januário aos 43 e ontem aos 41 gol do Pedro. Então, o time chegando com fôlego ao fim das partidas. E pro próximo jogo agora contra o Palmeiras, no Maracanã, tem promoção, né, de ingressos. Tomara que a torcida vai e enche. Né? Já que a gente falou de base, ele falou agora de volante, falta de volante, tem um moleque muito bom na base do Flamengo que, se for testado, talvez pode vir a dar certo. Eu não estou falando do Ronaldo, do Hugo Moura. O Hugo Moura é um bom volante que está no sub-20 do Flamengo. É o capitão Ele do às time. vezes cumpre funções de zagueiro, às vezes cumpre funções de volante, assim que ele é muito bom marcador. Então talvez aí seria uma opção pro time do Flamengo. O Blair falando de saudades da Copa do Mundo. O Diego Maranhão, grande botafoguense Diego Maranhão, tá de cabeça inchada, hein? Tá no Botafogo. Postando um boa noite e um coração. Não sei pra que serve o coração. É muito bom, coração de frango, muito bom. Vamos falar do Vasco da Gama? Vamos. O Vasco que venceu ontem por 1-0 o time do Grêmio. Em mais uma partida com um tempero que só São Januário nos entrega, né? Na noite de quinta-feira já tivemos um roedor caminhando pelos gramados. Muito bem alimentado. Do diga-se estádio, de um roedor passagem. que se alimenta muito bem. Porque Giga. o Vasco oferece isso aos animais que vivem lá. Os trata bem. Até porque é pertinho. A né? proximidade com a Quinta da Boa Vista, o Zoológico do Rio ali. O Anderson tá aqui gritando. Eu achei que era uma- O jogo foi quinta-feira contra o Fluminense. Foi. Na hora eu achei que era uma capivara, depois que me falaram. Exato. É roedor, é da família. A gente ainda tá em dúvida se é um rato ou uma capivara. Porque o tamanho Era giga. gigante. E ontem tinha um gatinho bonitinho ali. A Susan falou isso na hora, né? Ela falou, uma capivara entrou no campo. Eu falei, não, é um rato. Pode ser que o Cartoon Network tá patrocinando. E eu já gostaria aqui de tomar a frente e dizer que os direitos sobre o documentário sobre o Zoológico de São Januário são meus também. Não adianta o Warner, a Universal, nem a Netflix tentar encostar. O que acontece em São Januário, aqui o documentarista William Faria, que tem propriedade para fazer. Falar sobre o jogo? É bom, né? É bom, A né? gente tá aqui pra isso. Falar sobre o Vasco e Grêmio. Cara, o Vasco fez o gol também muito cedo. Como eu falei, foram rodadas de gols rápidos. Acho que foram com 2 minutos, né? O gol do Rios. Foi. Foi na dividida com o Jeromel. Falha do Marcelo Groi. Falha do Groi. E achei que faltou o Jeromel se antecipar também, o Rios ali. Faltou. Foi uma falha de posicionamento dele também. Ele contou um pouquinho com a sorte. Não, sem dúvida. Porque foi uma ele rebatida, quis, né? Olha, eu vou tentar fazer isso pra Sim. Exato. Mas que ele poderia ter se antecipado na jogada. E ele é um zagueiro que tem capacidade para isso. O Renato chegou até a falar isso, né? Como o time entrou dormindo. Sim. Em campo. Não, o Grêmio entrou no campo do Vasco com aquela característica de toque de bola a partir dos 20 do primeiro tempo. Demorou muito para se ligar no jogo, já estava perdendo. E eu achei que faltou ao Vasco malícia para aproveitar esse momento do Grêmio para ampliar o placar. Eu acho que não foi nem malícia, eu acho que é falta de qualidade técnica. Pode ser também, E também com a. mas tinha espaço para jogar. O Mas Grêmio estava com a- dando O espaço. Vasco Qua- é difícil Por- fazer gol. isso. É um time E fraco, tecnicamente. depende muito da velocidade do Pikachu. E o Andrei. Aquela defesa que o Marcelo Groi fez com o chute do Andrei aos 20 ou 15 do primeiro tempo foi. Não, e o Andrei deu uma enfiada pro Pikachu.
Que é uma coisa, um passe meio que Isso- inspirado no Xavi, né? Mas isso O Andrei tudo, tá jogando muita Pikachu, na bola. hora de cavar, acabou chutando o vento. isso tudo, Assim, teve um gol antes da Copa, o Sim. Andrei lançando, você achou. Olha aí, ó, já foi uma jogada ensaiada. microfone O O, susto pra mim era um rato, né? Parecia um rato. o Andrei tá jogando muita bola, cara. Na minha opinião, ele e o Pikachu são os dois melhores jogadores do Vasco. O Ricardo Graça também vem jogando bem na defesa. E era E um o Breno? jogador. O Breno também. E era um jogador que a gente já pedia há muito tempo, desde a época do Zé Ricardo, Sim. falando do Ricardo Graça, porque ele insistia no Eraso e no Paulão. E agora os dois nem jogam mais você pelo vê Vasco. como isso é uma característica do Zé Ricardo. Ele, Morrer abraçado, né? ele morre abraçado com aqueles jogadores totalmente contestáveis e que não merecem qualquer espaço na equipe principal. E assim, eu achei que o Jorginho foi bem em não recuar totalmente o time. Ele colocou o Galhardo na hora da expulsão do Henrique. E o Galhardo entrou bem também. Aliás, a torcida do Vasco, eu vi nas redes sociais, os amigos vascaínos, pedindo muito para que o Galhardo fosse titular. Espero o Galhardo virar titular, que eles vão pedir muito. O Thiago Galhardo? O Thiago Galhardo. É, Ele deu um balão ali deu na linha de fundo. na linha ali, de foi fundo, bonito. pediu apoio da torcida. Eu pensei até que tava vendo outro time jogando. E enquanto faltou isso ao Vasco, assim, a qualidade para fazer o segundo gol, em relação ao Grêmio, faltou jogar bola. O Grêmio se contentou apenas desde o momento Coletivamente o Grêmio tava muito perdido. muito mal, só jogar bola na área. E assim, Foram 41 bolas cruzadas do e o, Grêmio. Re- e o durante Renato, Praticamente 70 minutos com o Não jogador mostra a mais. ideia sim. nenhuma de jogo. E o Renato foi conivente com isso, porque ele colocou o Douglas, porque é um jogador que bate melhor na bola para botar na área, e depois ele colocou o Joel. E aí jogou o Joel e André Balada lá na frente, para os dois ficarem cabeceando. E aí o Breno e o Ricardo Graça ficaram só rebatendo bola, Douglas andando em e campo. com isso É. o Grêmio não avançava. Mas também temos que ressaltar a disciplina defensiva da equipe do Vasco. O Breno foi um zagueiro que foi muito elogiado depois da partida pela própria torcida do Vasco. E os números também não mentem, né? Isso aí, Olha, já que tu deu a deixa, quais são os números? 12 jogadores diferentes da equipe do Vasco rebateram a bola, retirando a bola da sua área. E ao todo foram 56 rebatidas. Olha aí, ó. Rapaz. Deveria ser essa estatística. Foi Parabéns aqui ao nosso Vinícius Lima, sempre trazendo números para enfeitar Obrigado. aqui o Tabela Carioca. Aqui Obrigado. a gente tem esse diferencial que outros programas não têm. Enfim, que é aquela estatística que não vai servir para nada, a gente tem. Parabéns, É Vinícius. só para confirmar o que a gente está O falando. Diego Enfatizar Maranhão ali, ó, isso falando aí. que a melhor Exatamente. joia da base do Flamengo. Galera da live, se quiser falar de outros times, também tá liberado, tá? Existem outros times no mundo. Não tem só o Flamengo, não. Enfim, falando que a maior joia da base do Flamengo é o Rainier. Reinier. É um nome Muito bom que, jogador. Enfim, camisa 10, 17 17 anos, anos, Uhum. com vários títulos pela seleção. Jogador de seleção, de base de seleção, é uma coisa perigosa. E quando vira, O Adrian era o novo Zico, né? exatamente. Aí Quem fala lembra que do o Diego Azul- Maurício? Diego Maurício. É. Diego Maurício. falou que ia fazer 50. Negueba já foi 9 da seleção. Exatamente. Então é isso aí. Jogador de base de seleção não significa nada. Mas o Reinier é talentoso mesmo, cara. Talentoso mesmo, né? Reinier é bom. Já que você falou, eu confio. Porque Diego fala, eu, sinceramente, fico o pé atrás. Entendi. Vi ali que a Leda Costa está acompanhando nossa live. Um grande beijo para Um Leda. beijo, Leda. Vi ali que a família do William Faria também está participando bastante. Tem outras famílias aí participando. Não vi a família de vocês ainda, hein, gente? Família do Vinícius Lima aqui, por favor, dá um alô aí na live. A do Felipe Lavô também. A do Meu Cleber aí, o filho irmão deve- dele, se tiver acompanhando aí o Tabela Carioca, também mandar um alô. Por favor. Família do Anderson aqui, eu sei que os amigos do Anderson acompanham bastante. Não o conhece como Anderson, assim como o Juninho, né, Juninho? O Anderson. Juninho enfim. por causa do Pernambucano? Não, Não? é porque o nome dele tem Júnior. Ah, Aí, tá. por isso. Mas ele deve se sentir lisonjeado, né? Exatamente. Primeiro Júnior, né? Ele é o primeiro Júnior. Vasco ganhou ontem, mas a maior vitória para nós vascaínos foi a rescisão com o Paulão e o fato do Inter descartar a volta. E ele está procurando um time. KKKKKK. Vai colocar anúncio no jornal, diz o William Moura. Entrou pra estatística dos Agora- A torcida do Vasco ficou muito satisfeita com a saída do Paulão e eu compreendo perfeitamente. É para ficar mesmo. Agora, o vice-presidente de futebol do Vasco, ele tem que receber uns aplausos aí, né? Porque o cara conseguiu despachar o Wellington pro Atlético Paranaense, o Eraso pro Barcelona de Guayaquil, agora o Paulão Conseguiu mandar um recebendo jogador pro contrato. Barcelona, né? É. Não fala qual.
E assim, o Fabrício também tá em viagem de saída, né? O Fabrício não foi Foi- inscrito. Não foi nem inscrito. Então, assim. A Leda ali falando que gosta muito do Paulão, ele falando os melhores. Era quem tá É, falando pra nós. esse- Ela esse tava que eu- falando, esse- tá falando da gente. o programa. Ah, do programa? Então, É. muito obrigado, Leda, pelos elogios. Aquela turminha lá daquela publicação que causou um atrito lá, da Já culpa tá de sendo quem? dissolvida, né? Já sendo dissolvido. Exatamente. Só sobrou- Só sobraram dois, O né? Vasco O mostrou Evander sua e grandeza. o Gabriel Gabriel O Félix. Vasco mostrou sua grandeza, provando que não precisa desses jogadores para vencer partidas e conquistar o objetivo no final do campeonato, que é permanecer na primeira divisão. Como é o objetivo, acho que praticamente 15 times na primeira divisão. Os outros 5 vão para a Libertadores. Vamos falar do clássico em São Paulo, que o nosso Vinícius aqui acompanha o jogo atentamente na noite de sábado, certo? Sim, Exatamente. Não, Tem ele é números bom. sobre o clássico. tem, com certeza. É majestoso, né? Que eles chamam, né? Isso, Majestoso. isso, Belo nome de exatamente. clássico. Olha só, o Corinthians não foi ao jogo, né? Parece que Verdade. não foi porque o Corinthians não quis jogar, abdicou de participar da partida, de ir pra cima, ficou só esperando. Então, o São Paulo aqui, vamos que vamos. O Hoje, primeiro tempo foi bem, bem ruim, né? hoje é festa aqui no meu AP, né? Porque Não pode tava na aparecer, casa né? do próprio São Paulo. A Leda falando ali, caraca, difamação não vai. Perdão, Leda, eu não tinha entendido o comentário. Achei que era os melhores para os jogadores do Vasco. Agora, a gente falou aqui de bolas cruzadas do Grêmio. O São Paulo também é um time que cruza bastante. Contra o Flamengo foi assim, né? Fez um gol de bola. Fez gol de bola aérea contra o Flamengo e contra o São Paulo parece que em 2 gols também foram com bolas cruzadas São ou Paulo bola parada. São Paulo é a Inglaterra do Brasileirão. Enfim, só que foram 28 bolas cruzadas contra o Corinthians, algo que não é tão absurdo se você olhar outros jogos, outros times do Brasileirão. Porém, é uma das maiores armas que o São Paulo tem encontrado para fazer seus gols. Tem feito os gols, né? E Isso. porque o time é muito Outras- alto, né? O time- Outras delas, E com um bom batedor outra também. delas é o Everton, que acabou de sair do Flamengo, mas jogador que o Flamengo acabou perdendo na janela, né? Que poderia ser alguém que substituísse o Vinícius Júnior, lógico que não no mesmo nível, porque o Vinícius Júnior é muito melhor que ele, mas iria quebrar o galho ali na ala esquerda. E os números do Everton são impressionantes nessa retomada do São Paulo. Foram 4 gols em 12 jogos, 4 assistências, 18 passes para finalização, foram 19 finalizações certas e 2 pênaltis sofridos. Ou seja, esses 2 pênaltis sofridos, se entrassem dentro de participações para gols, seriam 10 em 22 gols do São Paulo no campeonato. 10 participações. Ou seja, só justifica aí a presença do Everton e a importância do time de São Paulo. Só complementando isso, eu acho que o Aguirre encaixou o time na hora certa. Acho que o São Paulo contratou bem também. A chegada do Everton, a chegada do Rojas na ponta direita, que entrou muito bem no time. E principalmente as saídas. A saída do Petros permitiu com que o Aguirre encontrasse ali no Jusilei e o Hudson, a melhor dupla de volante para a equipe. E a saída do Cueva permitiu que o Nenê jogasse muito bem. Porque com o Cueva, ele e o Nenê batiam cabeça ali no meio campo. Às vezes o Nenê tinha que cair para o lado e o Nenê não tem mais aquela meio mobilidade por causa da idade. E aí com a saída do Cueva, o Nenê tá fixo ali no meio campo e você tem jogadores de velocidade. Outra é Distrair- o Éder Militão, né? Que bom Sim. lateral. Tá pra para sair sair, com o Porto de Portugal. E extraindo bons jogos do Diego Souza, que até então era questionado, vinha de relações com a diretoria até meio conturbada, falando que ia sair, que a torcida não o queria Éder mais. Militão é um achado, né? Porque a gente tem uma safra de laterais muito ruins, laterais direitos. Verdade. Sim. E ele tá jogando muito bem. E é engraçado como as redes sociais, antes de entrar num tema que foi sugerido aqui pelo nosso Vinícius Lima, que é comemorações e cartões amarelos, elas são sempre extremas, né? Na atuação do Cássio contra o Botafogo, todo mundo que criticou o Alisson já falou aí, ó, Tite, era pra ter colocado o Ele Cássio. pegaria a bola do De Bruyne. Exatamente. Agora, na falha do Cássio sábado à noite, todo mundo Aí, Tite. que defendia o Alisson de alguma maneira ironizou quem pediu o Cássio, né? Por causa da falha do goleiro do Corinthians no terceiro gol São Paulino. Enfim,
Vinícius, você levantou a Foi- bola. falando nisso, foram falhas dos 2 jogadores que foram para a seleção. De fato, Fagner e o Cássio. Você levantou a bola sobre essa rodada de termos de alguns jogadores que, ao comemorar, acabaram levando cartão amarelo. No caso, o Luan do Galo e Moisés Exatamente. do Palmeiras. O Luan foi totalmente injusto. Eu acho que Eu o Luan achei- do Palmeiras Eu também. achei o do cara. Não. Moisés mais absurdo. Moisés tá na regra. Mas Você não antes de pode qual- pegar qualquer Tá, objeto. mas assim, antes Não, de qualquer coisa, eu tudo quero saber bem. o que vocês acham disso. Tudo bem que tá na regra. Eu entendo. Só que eu discordo dessa regra. Eu Não. acho essa regra estúpida. Tudo bem, mas aí quem tinha que Eu questionar são os jogadores Sim. que eles recebem da CBF a regra quando começa o campeonato. Se eles não questionam, não pode fazer, é regra. Porque são tudo uns cabeça de Mas gado quem que tem que abaixa a questionar cabeça não é e jogador, aceita né? tudo. É diretoria, Sim. jogador É. não vai conseguir. Mas os jogadores têm que ler a regra. O que pode fazer e o que não pode fazer. Se ele fala, se tá lá escrito, não pode comemorar qualquer objeto. Mas e... vamos combinar. A lei é boba, eu Que é concordo. estúpido. A regra é estúpida, boba. tem que ir por lá. Lei A estúpida regra é não- boba, eu não sei, serve eu pra concordo, ser- mas A mesma coisa quando o cara a gente não tira a pode camisa. questionar, a gente não pode questionar se o cartão amarelo foi certo ou não. O árbitro tá lá pra cumprir Não, a função tudo bem, dele. Tudo bem. Mas quando eu abordei o tema, era mais que nada para abordar esse tipo de regra mesmo. E acabou que começou com não poder tirar a camisa, né? Era isso. E Depois agora não está. podia ir até o alambrado abraçar o torcedor. Meio que foi se banalizando isso cada vez mais. Porque o Vinícius Júnior fez o chororô contra o Botafogo, né? Quando fez aquele gol no clássico pelo Campeonato Carioca, e também tomou cartão amarelo por causa disso. Que pra mim foi só uma comemoração, tá no direito dele, provocando ou não, tá no direito dele de se manifestar. O Vinícius, se vocês lembram, Vitória Bahia, aquele jogo que teve. Sim, o Clássico da Paz. Isso, que não houve paz, que todo mundo saiu brigando. Lembramos do Canu. Ele fez a sua típica comemoração, que A é aquela dancinha. dancinha, né? E tomou cartão amarelo também, depois causou confusão. Foi ali que começou toda a confusão. Eu acho isso totalmente... tudo isso muito ridículo. Concordo. Até tirar a camisa pra você comemorar. Às vezes o cara tá no êxtase seu maior, quer tirar a camisa. O cara quer fazer o silêncio, como o Romário cansou de fazer. O Thiago Neves, quando fazia gol pelo Fluminense, Eu penso- ia na bandeirinha, dançava o Creu. Eu penso O o seguinte. Souza, pelo Flamengo. Então, Fez o chororô também. ele fazia o Creu. Então, são comemorações que animam a torcida, não promove qualquer tipo de violência, não promove qualquer tipo de atrito entre torcidas ou algo do tipo, entendeu? Eu acho que estão banalizando o gol. A comemoração. Aquele. Você Viola também. Você você lembra tem do que- Viola Pô, fazendo né? pouco? Não, eu penso o Você seguinte, tem que fazer o gol, fica quieto, aplaudir. na e década de vamos 90, lá. a gente teve as melhores comemorações possíveis. Né? Naqueles clássicos Corinthians e Palmeiras, por exemplo, o jogador fazia gol, botava a máscara do porco pra zoar o palmeirense. Teve fato de Pô. gol, não foi a comemoração, mas ele dançando, a dança da bundinha. O Exato. Renato já Exato. tirou uma Exato. máscara. Exato. O Renato já Exato. tirou uma máscara de um urubu e colocou uma vez. E assim, isso tudo era muito mais levado na zoação do que, não, isso vai causar um atrito entre as torcidas, a gente não pode tolerar isso como é feito hoje, e a regra explica isso, né? Que é a intenção de você, por exemplo, o cartão amarelo dado pro Luan ontem, depois do gol, era de que o Luan havia comemorado em frente à torcida do Palmeiras. E aconteceu uma coisa curiosa, porque no clássico entre Corinthians e São Paulo, eu acho, Uma torcida única, né? um clássico de torcida. Aliás, não. Acho que foi no Palmeiras e Santos. Agora eu não me recordo. Tipo assim, o jogador fez o gol, acho que foi o cartão pro Lucas Lima. Ele comemorou o gol no Palmeiras e Santos. E aí disseram assim, não, por que ele tomou cartão amarelo? E nosso Lula tava lá, ele foi comemorar em frente à torcida do adversário. Mas é torcida única. Ele ia comemorar pra onde? E outra coisa, daqui a pouco o jogador faz gol e tem que se desculpar com a torcida adversária por ter feito gol. Exatamente. No Ele time. falou, não, desculpa. O Everton fez isso, né? No jogo com o São Paulo e Exatamente. Flamengo. Ele falou, botou a mão pro alto e falou, não vou comemorar Uma com coisa que eu respeito. não, E assim, eu vamos não combinar. aceito É muito tacanho, Cleberson, você usar como argumento que pode provocar uma violência entre as torcidas. As violências entre as torcidas acontecem antes de entrar no Concordo. estádio. Exatamente, esses caras já estão brigando antes de qualquer comemoração ou provocação. Os Exato. caras brigam Antes do por- jogo começar, 3 horas antes, eles estão marcados para se Exatamente. encontrarem a 40 quilômetros do estádio e brigarem. Então isso não tem qualquer É muito cômodo relevância. para a comissão de arbitragem da CBF impor essa regra
do que você ter uma segurança pública adequada para um estádio de futebol. Então, assim, eles fazem, tentam fazer isso para transparecer essas coisas. Ano após ano, uma tentativa de transformar o Campeonato Brasileiro em algo europeizado, né? É a entrada dos times, que é uma coisa Antes era completamente... um primeiro, depois entrava o outro, não fere tinha ainda. a cultura... O hino nacional é totalmente desnecessário. Concordo, ninguém canta. O hino nacional é um desrespeito ao hino nacional. Exato. Ninguém canta. É diferente de você pôr um hino nacional na Copa do Mundo, onde você tem Brasil, Com porque tá certeza. o Brasil, a seleção brasileira jogando. Então, uma coisa é você tocar até o hino do estado, E assim... do estado em que você tá jogando. Pior ainda. Não tem pior ainda. Pior É ainda. pior. É pior, não tem que tocar hino nenhum. Um time entra no minuto, se estiver jogando pra essa torcida, vai receber os seus aplausos, se estiver vai receber vaia, e pronto, e rola o jogo. Eu cresci sem- no Maracanã, gente, onde entrava o time adversário sob vaias e depois entrava o seu time e era Você aquela escalando. festa total E quando da era torcida. a gato, torcida cada um escalando buscava o time. seu lado da sua torcida pra ir Exatamente. saudar. Exatamente. E tivemos também agora, no jogo entre Internacional e Atlético Paranaense, na verdade, o contrário, né? Atlético Paranaense e Internacional, alguns torcedores, acho que uma dezena de torcedores do Inter que foram ao estádio do Furacão, apaisando, porque está proibido Teve- qualquer time é mais adversário estúpido do Atlético Paranaense Torcedores de São Paulo fizeram isso também. entrar com a camisa. E esses torcedores, após um gol do Internacional, ao comemorar, foram retirados. E assim, é um tratamento que não foi dado de forma recíproca para a torcida do Atlético Paranaense, que foi acompanhar o time pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Alguns torcedores que moram em Minas foram ao Mineirão acompanhar a equipe. O Cruzeiro e a diretoria pegou aqueles torcedores, já que o Atlético Paranaense não faz a requisição de ingressos quando é visitante, e colocou no setor destinado para eles acompanharem o jogo, no setor de visitante. Ou seja, o Atlético Paranaense não tem nem a dignidade de repetir De o que é manter. feito com a torcida dele fora de casa. Além de ser uma medida que, para mim, atrapalha o campeonato tecnicamente. É ridículo, cara. Para mim, atrapalha o campeonato tecnicamente. O campeonato tem que ter uma regra. É 90-10. É 90-10. Não pode ter um time que vai jogar sempre com 100% e sempre quando vai jogar fora, vai jogar sem torcida. Não O Atlético pode. Paranaense ele A quer ser regra é uma. o diferentão desde o gramado. De colocar o gramado sintético ao invés do gramado natural, enquanto todas as outras equipes jogam o gramado natural. Eu acho que tem que ser padronizado nesse sentido. O Atlético Paranaense tem a aspiração de ser um time É, vanguardista, né? ainda tem isso, e aí agora vem essa questão da torcida. Depois vem aquela questão dos direitos de imagem, de querer transmitir Pelo YouTube. o jogo somente pelo YouTube e tal, pelas redes sociais. Então, mas tem algumas coisas que a gente tem que padronizar, cara, porque senão acaba estragando o futebol. Eles estão fazendo de tudo também para terminar com a torcida. No jogo no jogo do Maracanã, agora no sábado, teve aquela a torcida teve aquela dança das camisas. E isso é bem legal, porque você não vê isso no jogo europeu de Barcelona, Juventus, você não vê isso. Então é a característica que daqui a pouco eles vão tentar tirar também, que não vai poder tirar a camisa, porque vão inventar alguma desculpa do tipo, como o sinalizador não tinha qualquer relevância para tirarem, e graças a um Eles deturparam. eles deturparam o que aconteceu lá com a torcida do Corinthians na Libertadores e retiraram. E isso tornava a festa ainda mais bonita para quem vê e até mesmo para os jogadores, porque você tá ali dentro, você vê aquele clarão representando a cor do seu time, é magnífico. O Maracanã lotado, gritando e com aquela fumaça que dizem que atrapalha o andar do jogo, que a fumaça o juiz pode não ver a jogada. Então, Não tá tendo fumaça de totalmente, totalmente. eles tentam deturpar tudo que é bom no futebol. O Kaique Bré tá falando ali que futebol tá virando tênis, cada vez mais chato para a torcida. Nem acho que tênis seja chato para a torcida. Hashtag aí, não futebol A moderno. violência com a torcida começa quando divulgam os valores dos ingressos, quando o torcedor tem que se sujeitar a transporte público horrível, tem uma experiência ruim em quase todos os estádios, diz o Kaique Blair. E o Marcos de Vinícius diz que comemoração de gols deve ser feita assim, desde que não incite a violência.
Mas a própria incita a violência é algo subjetivo. O que incita a violência pra você pode não incitar pra mim. Verdade. Cartão amarelo por comemorações pode tirar um jogador de uma partida e desfalcar o time em um jogo importante, diz o Marcos Vinícius. Vamos passar aqui rapidinho, antes de encaminharmos o programa para o Cantinho do Coração, falar um pouquinho do que aconteceu no mundo dos esportes. Em breve aqui, galera, fiquem ligados que o site do Tabela Carioca estará no ar, com uma série de atrações, certo, Felipe? Podcasts. Podcasts. Os vídeos vão para lá. Tradicionais. As nossas lives. Esperem especiais também sobre o futebol europeu, Champions Sim. League. Falaremos bastante. Sabe que o segundo bloco do Tabela Carioca, quando tem futebol europeu, é dedicado basicamente a isso. Enfim, vou pedir para que a produção abaixe ali no teleprompt para mim. Pode abaixar mais um pouco. Tivemos o Hamilton vencendo, falamos isso na nossa live. Venceu a corrida na Alemanha, se não me engano. Hockenheim. E reassumiu a liderança do campeonato de pilotos, e a Mercedes também assumiu a liderança do campeonato de construtores, depois do Vettel errar feio na volta 51. Vamos falar sobre o NBB aqui rapidinho. Os times do Rio vão jogar o campeonato estadual no mês de agosto. As equipes vão ser Flamengo, Botafogo, Vasco e o Niterói. São só essas 4 equipes que vão... Isso. Tá? Então vai ser como assim Todos vai ser jogam um entre si. quadrangular. Uhum. Tá certo. Com turno e retorno. Tô vendo ali que o Rafael Rezende tá mandando um abraço. Precisamos marcar de levar jogadores no programa. Novo assessor do Niterói, o Rafael Rezende, que já esteve aqui junto com o Felipe Souza no Tabela Carioca. Enfim, na nossa página, no nosso site, no Tabela Carioca, teremos lugares para falar bastante de NBB, que é uma das nossas coberturas também. Enfim, vocês fiquem ligados. Eu vou saber aqui da produção quando entra em vigor o site, produção. Provavelmente no começo de agosto. Quando acabar a janela de transferências, aí entra o site do Tabela Carioca. Exatamente. Galera, vamos falar rapidamente de futebol europeu. Eu quero saber de cada um os destaques dessa pré-temporada, o que vocês estão achando ou não. Vou começar aqui com o Cleverson. Acho que era você, né? Cleverson, Não falei nada. Eu vi o jogo do Borussia com o Liverpool. O Pulisic é um bom jogador. Vinha se destacando na última temporada. O Leonardo Diego já está iludido ali, falando que o Borussia está me fazendo sonhar depois desses amistosos. Concordo. Calma. Não, concordo que pode para ficar animado, mas não sonhar com o título alemão, que é difícil. Felipe, e aí, o que tem te chamado mais atenção nessa pré-temporada europeia? Então, além do Borussia, eu acho que desses amistosos que a gente tem visto, o Borussia é o que está jogando realmente o melhor futebol, isso é verdade. Mas muito porque as outras equipes estão muito descaracterizadas, né? Por exemplo, o Jogadores ainda estão de férias. Né? Exatamente, a Copa do Mundo atrasa totalmente esse planejamento. O Guardiola, por exemplo, nos jogos do City, ele não conta com quase ninguém, né? A maioria dos jogadores com quem o Guardiola está trabalhando são jogadores que retornaram de empréstimo, e além de jogadores da base. Então, assim, o time... 12 jogadores do City na Copa. Foram 12 jogadores. O mesmo vale para outras equipes. O United com 2 empates aí em amistosos de pré-temporada, porque também estão com muitos jogadores fora, os principais, Lukaku, Pogba. O Chelsea é a mesma coisa, apesar da vitória. Tá rolando a International Champions Cup, que é o torneio entre os 18 maiores clubes do mundo, da Europa. O Botafogo não está presente, né? Porque tem Porque é da Europa. Porque é da Europa. Ah, é verdade. Mas os maiores jogadores, times do mundo, o Botafogo está presente. Então, assim, o PSG jogou também. Eu vi o jogo do PSG, achei bem bacana a maneira como o Thomas Contra Tuchel quem? foi contra o Bayern de Munique. Foi 3x1 Bayern. Foi 3x1 pro Bayern, mas o primeiro tempo do PSG foi muito bom mesmo. O tipo de jogo que o Thomas Tuchel quer colocar na equipe, implementar, é muito interessante. Quando ele tiver o Mbappé e o Neymar, cara... Aí vai esquecer tudo isso. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que ele tá pensando justamente quando ele tiver esses jogadores, porque ele tá implementando um estilo de jogo reativo. Muito parecido... Deixa eu ver com qual time, assim. Fala aí um time de... Joga futebol reativo. O próprio São Paulo? Que a gente falou Pode aqui? ser, é um time de contra-ataque, cara. É um time que se fecha muito bem. França. E no contra-ataque é A mortal. França é típico da É. Copa, né? É um contra-ataque mortal.
Vinícius, seu destaque. Cara, eu sou suspeito pra falar porque eu acompanho muito pouco futebol europeu. Muito pouco Essa mesmo. temporada Então, vai essa começar época de. bastante. Quando começar realmente, aí que eu vou Mas, ter ó, alguma e sobre- coisa Vou a fazer a falar. pergunta pra vocês. Quem vocês acham que contratou melhor até agora? O Liverpool ou o Arsenal? O West Ham Ah, e não tem nem Roma. comparação no Arsenal, vamos combinar. O West Ham contratou melhor. Não, mas eu Não, Eu só tenho uma pergunta. Liverpool, né? Tem- Eu falei. É o Liverpool, não tem nem comparação. O Liverpool contratou bem melhor que o Arsenal. Eu tenho uma pergunta a fazer sobre o Barcelona. Porque se perdeu muito daquela base daqueles grandes jogadores e agora começou a contratar novas peças. O que vocês esperam de futebol pro Barcelona, pro que vem nessa temporada? Será que briga ali com o Real Madrid? Brigava, até porque o Aí- Barcelona tem nadado de braçadas no Campeonato Espanhol. Não, sim. Agora a questão é ver como. E até o próprio Real Madrid que perdeu também, né? Perdeu o seu melhor jogador. Sim, eu acho que aí a gente vai ter que esperar a temporada começar, porque o Real Madrid vai estar de treinador novo. O Barcelona, segunda temporada do Valverde, a gente não sabe o que esperar. Mas eu tô curioso para ver como vai ser o encaixe do Barcelona sem Iniesta. Eu acho que dessa vez não teremos Barcelona ou Real Madrid sendo campeões da Champions. Eu diria que você é bastante ousado em dizer isso. Porque eu tô Pode dizendo ser. isso há 2, 3 anos e enfim, não tem como. Mas você acha que a Juve com o Cristiano Ronaldo pode alcançar esse Não tá patamar no de nível do campeão? Real Madrid, não Mas de tá no campeão nível do de Barcelona. Ainda não. A Ainda Juventus não. tem muito ainda o que fazer. A Juventus tem um goleiro para definir, né? Também. Perdeu o Buffon. Vamos isso é combinar que verdade. perder o Buffon não é algo que você fica incólume. E o Buffon que estreou e no o- PSG nesse o- jogo. Verdade. O- É o goleiro do Paris. A permanência do Griezmann também no Atlético de Madrid é muito boa. Tanto pro Atlético, que conta com o seu melhor jogador, disparada. O Atlético contratou 2 jogadores O muito Atlético bons. de Madrid que pode contratar Giroud. Minha gente, Giroud. É porque o Gameiro saiu, né? Não, o Gameiro e o Fernando Torres Vai com também. Deus. É. O Atlético de Madrid contratou o Lemar, jogador do Mônaco. Eu muito espero bom que ele jogador, continue foi no campeão do Chelsea. mundo agora. Eu pretendo pelo Liverpool na temporada passada. E o Gelson Martins, jogador português, que estava no esporte. Esse eu não sou muito fã, não, tá? Eu acho ele bom jogador. É porque a última temporada dele foi ruim, mas a temporada anterior dele foi excelente, cara. Antes do Cantinho do Coração, ali vi que a Andressa falando que está com saudade. E logo abaixo vi Diego Maranhão falando volta Andressa. Uma hashtag ali que muito me faz sentir no coração, assim, como a amizade é algo efêmera, não pode durar muito. O Kaique Blair fala ali, City leva a Champions. Perguntou. É uma pergunta, enfim. Eu acho difícil, até porque acho que até o Guardiola acha que Eu acho que É vai, meio complicado. eu acho que vai ser mais competitivo essa temporada. lembrando que a final da Champions League será no estádio do Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano. Cleverson, seu cantinho do coração, vamos Não. começar aqui contigo. Por favor, nomes, muitos nomes. Nomes. Um beijo pro meu amigo Giroud. Ele que levantou a taça da Copa do Tá, Mundo. mas pra Cortou o pessoas, cabelo. pra pessoas de Cortou o verdade- cabelo, ele fez a UEFA, a FIFA no caso, retuitou o corte de cabelo dele, que ficou, como sempre, magnífico. Bom, cara, bom. É isso, eu acho que Giroud, como sempre, minha capa do Facebook agora é ele, levantando a Tá entrando taça. no clima, tá entrando no clima. Gente, capas do Facebook é pra isso, é pra gente dar risada. Vamos parar de ficar colocando fotos nossas, esse narcisismo não leva a nada. Bela aula aí, né? Felipe Lavô. Um beijo pra patroa, pra Susan. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Um abraço pro meu irmão. É isso. É isso. Vinícius Lima. Queria mandar um abraço pro Braulio Barcelos, lá de Minas Gerais. Anderson. Calma. Calma aí, ninguém tá te ouvindo. Abre o sinal pro presida, por favor. Obrigado. Quero mandar um abraço aí pra minha tia Didi, que completou mais um ano de vida. Pro meu tio Cléo aí. Um abraço aí pra família. Então é isso, galera. Eu agradeço a todos. Em especial. Calma. A tia O Didi. Militão quer mandar E o tio um Cléo, abraço tá. no microfone, por gentileza. Rapaz, só peço mandar um abraço. Aqui está o microfone. Militão, seja breve. Sempre sou. Quero mandar um abraço pra minha prima Pauliana, que fez aniversário ontem. Teve uma festa gigantesca, regada como sempre, a muito álcool.
Vocês podem acompanhar, quem quiser lá no meu Instagram, vocês podem dar uma acompanhada lá, que eu postei algumas fotos lá. Desculpa te interromper, só um minutinho. Eu tô lembrando aqui que essa semana teve aniversário do Diego. Isso, é E me prometeram um bolo Petinho, hoje. me presta aqui o microfone, Não, que eu quero me falar. prometeram um bolo e até agora eu não vi bolo. Tô com fome. E até agora eu não vi um bolo solado de Foi um fubá. absurdo, porque lembraram do aniversário do Diego e nem me deram parabéns. Tô muito triste com vocês. Fala, cantamos Ah, parabéns. pelo amor de Cantamos, Deus. cantamos. Ah, tio, esse no meu programa, No quer meu ficar- programa. Só vem pro programa pra carregar celular. Tá vendo? Tá reclamando sem razão. Vai Mas ser- ontem eu Tá ouvi- reclamando, tá lá. Vai ser Ainda esculachada bem que pra foi 8 outra pessoas. Vou colocar aqui, É exatamente. ao vivo. Logo no comecinho eu falei do Ao vivaço. Não Tá vi, vendo? eu tava acompanhando o programa. Vamos acabar com Não você. tava assistindo Tô vendo, nada, tá tá vendo? vendo? Não tava assistindo nada. 8 pessoas envergonhadas com a sua atitude. Exatamente. O Cleber também lembrou o aniversário do Diego. Teve um churrascada também, um churrasco gigante. Só que ele falou pra mim, ele falou assim, pô, não conta isso na live não, porque a galera vai ficar chateada porque ele chamou, Já está. chamou todo mundo, né? Ele não quis chamar todo Entendi. mundo. Pra Eu? chamar, pra dar Se carona sentir até até no Deodoro, ele coração. não quer, né? Convidado não convido, então por isso que eu não convidei ninguém, mas posso falar que teve muita comida. Quantos anos? Teve muita comida. Ah, Tem uns 50, Diego é velho. Pela falta de. 50. Pela falta de Mobilidade. películas capilares. Exatamente. Diego já é um senhor de idade. Teve uma churrascada, muita cerveja também, patrocínio da Brahma, inclusive. Rapaz, Boa Brahma. Brahma. Brahma Shop? Brahma Chopp, sempre, sempre. Gente, precisamos de encerrar o Vamos programa. encerrar. E também falei pra galera, pode ir lá no meu Instagram, eu também reformulei um pouquinho meu Instagram lá. Me segue lá, @Valdeir Oficial. Podem ir lá. E é isso. Valdeir Calma tá, aí, deixa eu mandar. Valdeir tá Quero muito mandar- blogueiro, cara. Tô? Tá. Então tem que investir na carreira. Tô desempregado. Patrocinadores, se quiserem, tô aí. Tô aí. Exatamente. Tamo aí. Você Medicamentos, né? Medicamentos aí. Você Também, eu tenho muitos talentos. Viagem. Eu tenho muitos talentos Você e de- não tenho vergonha disso. Me pagando bem, eu anuncio qualquer coisa. Você de Hong Kong quer testar um band-aid que Também, que exatamente. foram feitos por crianças? Manda pra É, gente. vou dar 2 beijos que eu estou sendo cobrado já tem algum tempo. Um pra Mariana e um pra Verônica, que estão me cobrando há um Sendo tempinho. cobrado. Exatamente, eu esqueço, sempre esqueço, mas estou mandando agora. Queria que o Giru me cobrasse assim. E um abraço pra galera lá do grupo lá do Vasco, né? Ilusionistas Esportes, estava acompanhando aí o William, o Blair, o Amadinho, tá com a internet ruim, tá vendo hoje. E um abraço pro João Marcelo do lado lá de Brasília, do Distrito Esporte, do Brasiliense lá. Sempre falou que vai vir aqui pro Rio, vai vir aqui no Tabela Carioca pra Muito participar bom. com a gente. Bom. Show de bola. É isso, galera. Agradeço a todos que participaram na nossa live, aos comentaristas que vieram aqui pro programa. E até segunda-feira que vem, 7 horas da noite, aqui na Rádio Ativo. Um beijo a todos. Tchau. Esqueci de falar da Camila, né?